Diga lá, pessoal, espero que estejam todos bem. Eu sou o Wagner Fernandes e esse é mais um projeto podcast que está chegando até você. Eu estou aqui com meus amigos e hoje vamos falar sobre o canal Futura. Quais eram os desenhos, quais eram os programas que você curtia na Futura? Ficou conhecido como o Canal do Conhecimento. Então eu queria começar falando aqui de um desenho que passou na Futura, passou também na Globo durante um tempo, que era o Capitão Planeta, né? Eu gostava muito do Capitão Planeta porque ele representava as etnias, ele tinha ali os 5 componentes que eram os guardiões escolhidos pela Gaia, né? A Gaia ela era a defensora do planeta e ela elegeu esses 5 representantes. E era um desenho muito bonito, porque ele tinha ali um representante da América do Sul, que era um índio, tinha uma menina que era britânica, tinha um cara americano, tinha a menina que era asiática, tinha um negro africano. Então, assim, ele representava, né, os 5 continentes lutando contra os problemas do meio ambiente, né? Então, tudo aquilo que ameaçava o meio ambiente, havia lá a luta contra, né, para proteger o planeta, e cada um tinha o seu poder, né? Terra, fogo, água, vento, coração, né? Então cada um deles tinha o seu poder. E quando eles estavam numa situação ali um pouco mais perigosa, eles juntavam os poderes, né? E perdiam os poderes para poder dar vida ao Capitão Planeta. Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Vai, planeta! Então era bem legal, assim. E uma curiosidade é que esse desenho teve 113 episódios. Eu não sabia. Boa parte dos desenhos tem 10, tem 20, tem 30. E quando a gente é criança, a gente vê muita reprise, né? Então eu curtia muito o Capitão Planeta, né? Tinha até um porco lá que justamente representava a sujeirada que se fazia, né? E tinha ali o Capitão Tóxico, ou melhor, era o oponente do Capitão Planeta, aquele que fazia, né? Era igualzinho o Capitão Planeta, só que ele fazia tudo o contrário, ele poluía, né? Então era muito interessante de ver, eu curtia muito. Cara, um desenho que me levava pra frente da televisão, não só eu, como meus amigos de infância, que eu tive o prazer de ter, que era aquela rapaziada que já ia pra frente da TV, era as Trigêmeas. Cara, as Trigêmeas pra mim foi um desenho que marcou minha infância bastante, porque, assim, todo mundo de casa gostava. Minha avó, meu irmão, entendeu? E eu aprendi, e é um desenho simples, você pode ver, não é aquele espetáculo de desenho, mas é muito simples. É o que? A gente vê 3 meninas brincando, faz uma travessura ali, aí de repente vem a Bruxonilda e chega lá e dá uma punição para elas, manda elas pôr uma história, você pode prestar atenção também, que é para várias histórias. Você vê elas em histórias de Lobo Mal, Patinho Feio, elas têm que ajudar a dar um final feliz àquela história, senão elas não conseguem ir para casa, entendeu? Ou seja, aí a gente vê os personagens e também a gente vê, né, que quando eles voltam para casa, é uma lição que eu aprendi já depois de grande, que ali é uma lição que a gente aprende, porque quando elas voltam para casa, elas tentam não repetir o erro que elas fizeram para ir parar lá, entendeu? Aí a gente vê o que é a Bruxonilda, que às vezes tenta atrapalhar, vê o Coruja, que faz de tudo que a Bruxonilda manda. Cara, um desenho muito bom. Eu gostava bastante de assistir aquele desenho. Cara, um desenho que eu queria trazer nesse momento nostalgia do canal Futura é Ságua. Eu acredito que muitos que estão assistindo já na sua infância assistiram Ságua, que é a Ságua, a gatinha siamesa. Cara, esse desenho era um desenho que fez parte da infância de muita gente. E ele é um desenho que ele foi lançado lá no início dos anos 2000, focado numa gatinha que mora na China, ali no período da China
ocidental, não, o imperial, na verdade, acredito que é. E, cara, é muito bem feito o desenho, é muito bem explorado a China, as vestimentas, a música, a trilha sonora é muito bonito. Cara, é muito bonito. Eu reassisti e, cara, é muito bom. É bem feito para um desenho que não é tão novo, não é tão recente, fazer algo tão bom. E muita gente acha que é um desenho bem longo, bem grande, com várias temporadas, e não, é um desenho que tem apenas uma temporada. A diferença é que essa temporada tem 80 episódios. Então, por ter muitos episódios, a galera acha que teve muitas temporadas, mas foi lançado de 2001 a 2002 e já era, acabou. E, cara, Sáqua é muito bom. E como a Futura, o canal sempre gostou e sempre teve como prioridade trazer desenhos educativos, Sáqua é um desses. Porque, cara, é um desenho que foca em ter lições. Então, sempre a Sáqua, no final do episódio, ela tem uma lição de valorizar a amizade, de valorizar o respeito, de ser uma gata honesta. Então, cara, as crianças que assistiram naquela época puderam ter lições boas. Eu estava reassistindo para fazer o vídeo também, e, cara, tem um episódio que é o Gato e o Rato, que a Sáqua, ela cresceu no palácio. Então, ela brincava com os ratos, eles brincavam correndo, ela não comia rato. E quando ela sai para fora do palácio, que ela tem contato com outros gatos de rua, eles riem dela, eles zombam dela porque ela brinca com rato. E, cara, eles dizem, olha, não tem que ser amigo de rato, gato não tem amizade com rato. E ela fica meio assim, aí ela perde a amizade com os ratos, mas depois, e o Fufu, que é o amigo dela, que é um morcego que usa óculos e tudo, convence ela a que, cara, ele é o melhor amigo dela, e ele também é diferente. E mesmo os diferentes, eles podem ter amizade, porque os gatos estavam considerando o rato menor. Então, cara, é uma lição de forma tão simples, mas que causa efeito, que ensina, olha, tem pessoas diferentes de você, mas elas não são melhores que... Você não é melhor que elas, nem elas são melhores que você. Então, cara, Sáqua fez parte da infância de muita gente e da minha infância. E aí, pessoal? Quem lembra de Historinha de Dragões? Cara, é um tema muito nostálgico. Quando tu fala o nome, tu lembra da abertura. Historinha de Dragões estão em nossos corações. Cara, é muito nostálgico. Era um desenho que eu gostava muito. Parava tudo que eu tava fazendo para assistir, sentava no pé da televisão e ficava acompanhando ali, porque transmite um sentimento legal pra gente. Eles são crianças que vivem uma vida comum, normal, e que são transportadas para o mundo dos dragões. Quando acham lá a pedra mágica, aí tem até aquela frase que eles repetem em todo episódio: eu desejo de todo o coração voar para longe, para a terra dos dragões. E eles são transportados para a realidade, uma alternativa ali, um universo paralelo de dragões. E os personagens são muito bons, Historinha de Dragões é uma produção americana, em parceria da Nickelodeon com um canal da Sony, que era responsável por trazer desenhos. Depois até ficou responsável pela Vila Sésamo. É do mesmo. Então, cara, dá um sentimento muito bom. Um sentimento de escape. Um sentimento de fuga da realidade ali. Eles esquecem dos problemas deles quando eles estão lá na Terra dos Dragões. E tem o Ord, que é o dragão grandão. E eu provavelmente vou errar a cor. Então eu não vou falar a cor dele. Eu sei que ele era gordo. Acho que era azul, se eu não me engano. Era azul? Azul ou roxo? Tinha o Orc, tinha o Zack e a Zika, que eram dragões gêmeos, que tinham um corpo só, mas tinham duas cabeças, como se fosse gêmeos siameses. E tinha a Cacau, que era a dragãozinha rosa. Então era o Max e a Emília, os irmãos que iam pra lá. Cara, e era muito bom. O roteiro era muito legal. Como o Lucas falou, Canal Futura sempre trazia lições, então era focado em lições. Eles sempre aprendiam algo que servia para o caráter dele depois. Então é um desenho que deixa o coração da gente quentinho quando a gente lembra.
traz uma nostalgia legal, traz uma saudade, e foi muito bom. Teve 3 temporadas, iniciou lá para os anos 2000, terminou em 2005, se eu não me engano, parou de ser transmitido, porque vinham desenhos novos e ele estava perdendo a audiência, mas eu acho que não deveria. É um clássico que vai ficar nas nossas mentes. O meu segundo desenho, que não é uma animação, é O Mundo da Leitura. Cara, aquele desenho, aquele programa, vamos dizer assim, era muito bom. Se tem uma marca da Futura, do canal Futura, que é educação, O Mundo da Leitura é o carro-chefe. Porque, cara, era um programa 100% educativo, 100% educativo. Era um programa ambientado numa biblioteca e que tinha ali os personagenzinhos que faziam, que tinha as histórias e tal. Tinha o Galileu, que era o gato que ele lia e tudo, que ele era leitor e gostava muito de ler. Tinha a Gata Borralheira, que era a namoradinha dele, depois ele casa. Tem a Ratazana, que sempre quer dominar ali o mundo da leitura. Tinha, se eu não me engano, o Reco-Reco, que era o comparsa da Ratazana. E, cara, era muito bom. E, assim, o programa não era só isso. Tinha a Natália e tinha um palhaço lá, que eu esqueci o nome dele nesse momento. Mas o editor pode colocar aí. Cara, era muito bom que o personagem... os personagens, eles eram muito bons. E, cara, tinha vários quadros no programa. Tinha quadros que, ensinavam as crianças a fazerem brinquedos com coisas simples que tem em casa. Tinha quadros lendo as cartas das crianças que mandavam para lá, dando dicas de leitura para as crianças. Cara, muito bom aquele desenho. Muito bom. A gente, quem assistiu na época, vai lembrar muito mais dos personagens, dos fantoches. Mas, assim, o desenho era muito bom. O desenho por completo ali, o programa por completo, era muito bom, era muito educativo, focava nas crianças e focava na leitura, de fazer com que a criança tivesse paixão por leitura. E eu fui uma criança que me alfabetizei um pouco, vamos dizer, tarde, ali com meus 7 anos, aquilo me ajudou muito, porque na época que eu comecei a ler, foi assistindo esse desenho, foi assistindo esse programa, que falava sobre leitura, que incentivava a criança a ler. Então, cara, eu guardo com muito carinho. Eu acredito que muitas pessoas que estão nos assistindo também vai lembrar desse programa e guarda também com muito carinho. Outro desenho do canal Futura, que a maioria vai lembrar aí, é o Patinho Feio. Cara, que primor de desenho. Que desenho perfeito, cara. Todo mundo lembra da abertura, quem assistiu. Feio, feio, disseram de uma vez. Cara, é muito legal aquela abertura, é um show à parte. E conta a história do Patinho Feio, a história clássica dele, que é do Hans Christian Andersen, que também escreveu A Pequena Sereia, que também escreveu Soldadinho de Chumbo, a própria Rainha do Gelo, que Frozen foi inspirada nela, na história. Cara, e é uma história que poderia dar errada, porque é o Patinho Feio, ele é o personagem principal e ele sofre bullying pra caramba. Dos amigos na escola, os irmãos dele, por serem bonitinhos, patinhos amarelos, todo dia faziam uma pegadinha com ele. Ele acorda cedo, o bichinho, eles já jogam ele na banheira, ele tá lá meio que dormindo, ele já cai na água gelada. Então todo mundo ferra o Patinho Feio. Mas aí ajuda a gente a criar uma empatia maior por ele. E tem personagens memoráveis, cara. O Apolo, que é o pato bonitão lá, que gosta da menina que ele gosta. Os próprios irmãos dele, os capetinha, que são muito danados, os meninozinhos que faziam bullying com ele. O pessoal da escola, o Nico, que é o porquinho, que era o melhor amigo dele. Tinha o Xisto e o Calisto, que eram os cachorros também, que cuidavam da fazenda, cada um com espingarda zona gigante. E é muito legal, cara. Eles focavam no roteiro. Tem episódios memoráveis. E no final, ele consegue virar o cisne no último episódio. E ali a gente vê a moral da história, mas
eles sempre prezam por isso, por falar de amizade, por falar de autoestima. Falavam de bullying numa época que talvez nem o nome bullying não existia, mas eles tocam em questões sensíveis da gente. E dá uma nostalgia muito boa, cara, lembrar de O Patinho Feio. Infelizmente não tem mais nenhuma plataforma. Ele era da Netuno Filmes, que era uma rede espanhola de TV, e eles tiraram do catálogo. Então você só encontra trechinhos no YouTube, mas um negócio primoroso, de qualidade. E uma curiosidade é que O Patinho Feio, ele é inspirado, o próprio autor falou isso no Forrest Gump, o contador de histórias, do Tom Hanks. Aquele jeitinho inocente dele, aquele jeitinho atrapalhado, ingênuo, foi inspirado de propósito no Forrest. Então, foi de propósito ali esse paralelo. Se você assistir agora depois de adulto, você percebe que é muito inspirado no Forrest Gump. A própria questão do Alce lá contar a história no final. Então, o Patinho Feio é muito bom, é muito... Cara, o próximo desenho que eu vou falar, eu acho que se não for uma das melhores criações de desenho do Brasil, eu acho que fica ali no top 10, que é o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é onde a gente conhece mais sobre a história do folclore brasileiro. A gente vê o quê? O Visconde, vê Emília, boneca de pano. Moço, é muito bom. Eu não consigo me lembrar assim de um desenho brasileiro que, vamos dizer, represente melhor a nossa cultura, entendeu? Do que o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Cara, que quando aparecia a Mula Sem Cabeça, o Curupira, muito bom. Muito bom. É completo. É um desenho completo, onde ele mostra de tudo. Vamos lá para nossas menções honrosas do canal Futura. A primeira que não poderia deixar de citar é Madeline. Madeline é um clássico do canal Futura, talvez um dos mais lembrados, talvez top 3, com aquela entrada icônica: em uma velha casa em Paris, coberta por uma videira, moravam 12 menininhas que andavam sempre em fileira. Um desenho que mostra a cultura francesa, muito legal, mostra pontos históricos e toda aquela dinâmica de orfanato, de elas não terem família, cativa muita gente. Então, uma menção honrosa aí para Madeline. Outra menção honrosa que eu vou falar é Teca na TV. É um programa muito legal, que era sketches, coisas simples do dia a dia. Ela, o Guto, mas também ficou muito na nossa memória aí, Teca na TV. Não poderia deixar de citar o ursinho Corduroy, que era um ursinho da Lisa. Tinha o Corduroy, tinha o cavalinho, então era muito fofinho o desenho. A abertura também era icônica, o Corduroy. Bruxonilda também fez tanto sucesso nas Trigêmeas que ela teve um desenho só dela. A Bruxonilda lá no castelo com um vampiro, lobisomem, esqueleto. Então, era muito divertido também. É isso aí, galera. Já estamos aí ficando por aqui. Como diria o Capitão Planeta, o poder é de vocês. Obrigado por participar conosco. Inscreva-se no canal, curta esse vídeo. Estamos aí para mais um projeto podcast para agradar você com temas e assuntos que você pode curtir. Então fique conosco, aguarde para a próxima semana que estaremos de volta com mais um projeto podcast.